Olá, graças e paz, meus amados irmãos e a todos que vão ouvir essa mensagem. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, hoje estarei trazendo uma palavra muito importante para abençoar a vida de todos vocês. É uma palavra que tem muitos significados importantes para nós e Deus quer falar no coração de todos vocês através dessa palavra. Ontem eu estava fazendo a leitura da palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 19 e também no capítulo 20, e eu deparei com umas mensagens muito poderosas e que nós devemos usar em nossa vida, no nosso dia a dia e tomar certos cuidados. Assim diz a palavra de Deus. No capítulo 19, a partir do versículo 14, está escrito o seguinte: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Meus irmãos, essa oração do rei Ezequias foi algo que me tocou profundamente. Senaqueribe, um grande rei também, ele estava afrontando o Deus vivo e enviou uma carta para amedrontar não só o rei Ezequias, mas todo o povo, a não vir mais crer no Senhor Deus. E ele diz assim: Eu destruí todos os povos, e onde os seus deuses estavam. Esse rei era o rei da Assíria, só que ele não sabia aonde ele estava colocando a mão. Então o rei Ezequias, em vez de sentir medo, pegou aquela carta e a colocou diante do Senhor. Ele estendeu aquela carta diante de Deus e começou a orar. Aquela carta era uma carta de afronta ao Deus vivo. Meus amados, se você hoje recebeu uma notícia negativa, você que está lutando para aposentar, para receber uma causa na justiça, e você está sentindo humilhado, triste e angustiado, apresente para Deus a sua causa. Não deixe de clamar a Deus e de orar. E nós que lemos aqui ontem na live, vimos o que aconteceu com o rei Senaqueribe. Ele foi morto, o seu exército foi derrotado. Então, quando você coloca o seu sofrimento diante de Deus, Deus vai te abençoar. Mas para que isso possa acontecer, reconheça que só o Senhor é Deus. Reconheça que sem Ele você não pode fazer absolutamente nada. A outra palavra que o Senhor falou no meu coração se encontra no capítulo 20 de 2 Reis, e está escrito: depois que o rei Ezequias foi curado de uma enfermidade mortal, pois ele andava nos caminhos do Senhor, e recebeu uma notícia do profeta Isaías, dizendo que ele iria morrer, para que ele colocasse a casa dele em ordem, ele virou para a parede, orou, chorou amargamente e disse: Senhor, eu andei nos seus caminhos, para que Deus pudesse lembrar dele do que ele fez,
E Deus lembrou e pediu para que Isaías voltasse até ele e dissesse que ele seria curado e ainda teria 15 anos de vida acrescentado. E ele disse para o homem de Deus qual sinal que eu vou ter. Isaías falou para ele pudesse buscar algo na sombra, que ela fosse para frente ou que ela retrocedesse. A sombra sempre vai para frente quando o sol projeta nela. Então Ezequias pediu para o homem de Deus que a sombra retrocedesse 10 graus. E isso aconteceu. 10 graus simboliza e significa 40 minutos. E aquele homem foi curado. Mas quando ele foi curado, outro rei, o rei da Babilônia, enviou mensageiros para ele. E veja o que aconteceu. Em 2 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 12, está escrito: nesse tempo, Merodach-Baladá, filho de Baladá, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Meus amados, o que essa palavra quer nos falar? Larga de mostrar tudo da sua vida para as pessoas. Tem muita pessoa, muita gente, que tudo o que vai fazer fica filmando e postando em redes sociais. Nem todo mundo quer o seu bem. Para de mostrar a sua vida particular, íntima para todo mundo. Tem pessoas que vai torcer por você, mas tem mais pessoas que vão torcer contra do que a favor. Olha o que o rei Ezequias fez. Ele mostrou tudo o que tinha no seu palácio, no seu reino. E o profeta de Deus, Isaías, disse: assim diz o Senhor. Então Deus não agradou daquilo e falou assim: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, e isso é tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia, vai ser levado para o rei da Babilônia. Meus irmãos, tome cuidado com o que você posta, com o que você mostra. Nem todos os seus sonhos você deve contar para qualquer pessoa. Tem gente que vai te apoiar, outros vão te desmotivar. Tem pessoas que começam tão bem, mas de repente tudo vira uma ruína, tudo desmorona. E a pessoa pergunta o que aconteceu. Puxe na mente, na memória, para você ver o que aconteceu. Provavelmente você falou para alguém, mostrou para alguém, e essa pessoa, ela cobiçou aquilo, ela espraguejou, porque ela consegue e eu não. A inveja, ela apodrece os ossos. Então, não cometa esse erro que Ezequias cometeu e que nós cometemos, de mostrar tudo o que temos para os outros. Tome cuidado. Os seus sonhos, os seus projetos estão nas mãos de Deus. Ore para que Deus possa te abençoar e você vai conseguir vencer. Mas não fique postando tudo. A sua família
Guarde a sua família, a sua casa. Para de postar tudo que você vai fazer. Nem todo mundo quer o seu bem. Nem todo mundo quer o melhor para você. O que essa palavra quer nos dizer? Ela quer dizer duas coisas. O capítulo 19, no versículo 14, nos fala para que nós possamos apresentar as nossas causas diante de Deus, as nossas afrontas, as nossas humilhações, as nossas decepções e angústia. Apresente diante de Deus, como o rei Ezequias fez. Ele estendeu aquela carta de afronta diante de Deus, orou, clamou, e a resposta de Deus veio para ele. E a outra coisa, quando Deus fazer algo por você, como ele fez na vida de Ezequias, o curando, ele recebeu visitantes, poderia receber, mas ele começou a mostrar tudo o que tinha. E Deus não se agradou disso. Deus não se agradou dessas coisas que ele fez, disso que ele praticou. Então, meus amados, tome cuidado, resguarde a sua vida, conte os seus sonhos e projetos para Deus e para poucas pessoas que você mesmo sabe que te ama e que quer o seu bem. Nem todo mundo que te abraça quer o seu bem. Nem todo mundo que você conta os seus projetos, os seus sonhos e segredos vão guardar. Muitos vão te amaldiçoar. E lembre, a palavra de Deus fala assim, que a língua do homem foi feita tanto para abençoar como para amaldiçoar. E você que guardar os seus sonhos e a sua vida, você será bem-sucedido. Lembre-se que tudo quanto você fizer, consagre a Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor, e lembre-se, pois basta ter fé. Amém? Fiquem todos com Deus.